Olá! Já pararam para pensar como o sucesso, aquilo que todo mundo corre atrás, pode acabar virando a raiz de um problemão? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar numa história lá do livro de Gênesis que mostra direitinho como isso pode acontecer. E a grande questão que fica é essa: será que o sucesso, quando é dividido, pode acabar separando as pessoas? Olha, essa história é antiga, mas parece que foi escrita ontem, sabe? É um baita espelho do que a gente vê acontecendo em famílias, entre amigos, até empresas. Então vamos lá entender isso melhor. Ok, nosso primeiro ponto. Um problema de riqueza. A história gira em torno de dois parentes, Abrão e o sobrinho dele, Ló. Imagina a cena. Os dois estão voltando do Egito para a terra de Canaã e olha, eles não estão voltando de mãos abanando, não. O período no Egito foi muito, mas muito próspero. Então, o cenário inicial é esse: sucesso total, muita abundância. E quando a gente fala em riqueza, não é pouca coisa não. O texto faz questão de listar para a gente ter uma ideia da dimensão. Eram rebanhos e mais rebanhos de gado, ovelhas, cabras, tinham servos, prata, ouro, enfim. Abrão estava muito bem de vida. E o Ló, o sobrinho, não ficava atrás, seguindo pelo mesmo caminho. Resumindo, os dois, juntos, tinham uma fortuna inacreditável. Pois é, mas é aí que a coisa muda de figura. Como diz o próprio texto de Gênesis, a terra já não dava conta de sustentar os dois juntos porque as posses deles eram enormes. Ou seja, aquela bênção toda, a riqueza, começou a se transformar num verdadeiro abacaxi para descascar. A terra, mesmo sendo grande, simplesmente não comportava mais todo mundo. O sucesso deles foi tão gigantesco que o lugar ficou pequeno. E qual a consequência disso? Muita riqueza, pouco espaço e, claro, conflito. Era meio que inevitável, né? Com tanta gente e tanto animal, a pressão por recursos tipo pasto e água começou a gerar um atrito danado. Aquela prosperidade toda que eles tinham em comum acabou virando motivo da briga. E essa tensão não era só uma ideia, não. Ela se tornou bem real no dia a dia. De um lado ficavam os pastores do Abrão, do outro, os pastores do Ló. E o que acontecia? Disputa. O tempo todo. Aquele monte de riqueza acabou gerando falta de espaço, e o que antes era uma jornada em conjunto virou uma competição diária, uma briga por pasto e por água. É aí que o Abrão entra em cena, mas não para botar mais lenha na fogueira. Pelo contrário, ele age como o pacificador da história. Ele diz algo como: olha, essa briga entre nossa gente tem que parar, afinal, nós somos família. Para ele, a prioridade era muito clara. O laço familiar valia muito mais do que qualquer ganho material. Ele queria, acima de tudo, manter a paz entre eles. Então, chegamos ao momento da escolha e da separação. A oferta de Abrão vai levar a uma decisão que, bom, vai mudar tudo. A solução que ele propõe é ao mesmo tempo radical e super generosa. Ele sugere que eles se separem. Mas o jeito como ele faz essa proposta, aí é que está o grande ponto de virada da história. Ele dá o poder de escolha para o Ló. E olha só o plano de paz do Abrão, que incrível! Ele basicamente diz para o Ló: vamos fazer o seguinte, a gente se separa. A terra inteira está aí na nossa frente. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Pode escolher primeiro. Pensa bem, ele era o mais velho, o líder, tinha toda a moral de escolher primeiro. Mas num gesto de uma humildade impressionante, ele abre mão desse direito e entrega a decisão para o Ló. Para ele, a paz na família valia mais do que qualquer vantagem. E o que o Ló faz? Ele olha. E o que ele vê é de encher os olhos. A planície do Jordão é descrita como um lugar espetacular, super fértil, com muita água. O texto chega a comparar com um jardim do Senhor, de tão bonito que era. Era uma promessa de sucesso na certa ali, na frente dele. Uma escolha que, visualmente, parecia impossível de recusar. E a decisão do Ló não demora a vir. Ele olha para tudo aquilo e escolhe, para ele, a planície inteira do Jordão. Ou seja, ele pega a parte mais fértil, com mais água, a mais bonita. Ele vai em direção ao leste e monta acampamento ali, perto de uma cidade chamada Sodoma. E esse detalhe, que parece pequeno, essa proximidade com Sodoma, bom, isso vai ter um peso gigantesco no futuro dele. E assim temos dois caminhos, duas vidas. O resultado imediato daquela separação. Com a escolha feita pelo Ló, a separação acontece de vez. Aqueles dois homens, tio e sobrinho, que antes dividiam tudo, agora estão seguindo rumos completamente opostos. E tudo isso foi definido por aquela única decisão. E o resumo dessa separação é bem claro. De um lado, Ló.
Ele vai para a planície do Jordão, o lugar mais bonito, mas acaba se estabelecendo perto de Sodoma. E o texto bíblico faz questão de frisar que era uma cidade de gente muito perversa. Do outro lado, Abrão. Ele fica em Canaã, a terra que Deus já tinha indicado para ele antes. Aí a história dá mais uma guinada. Vem a promessa divina. Depois de todo esse drama humano, de toda essa negociação, a gente tem uma intervenção divina. O foco sai da relação entre Abrão e Ló. E depois que tudo se resolveu, com a generosidade de um e a escolha do outro, a história se volta para uma conversa de Deus. E essa conversa é direta e exclusiva com Abrão. E o momento em que essa promessa acontece é crucial. Presta atenção na sequência. Primeiro, Ló pega suas coisas e vai embora. Segundo, Abrão fica em Canaã. E só então, em terceiro, Deus fala com Abrão. A promessa divina não vem antes, ela vem depois que Ló foi embora. É uma consequência direta daquele ato de generosidade e fé do Abrão que abriu mão do que parecia ser a melhor parte da terra. E a promessa que Deus faz é simplesmente grandiosa. Ele fala para Abrão, olha ao seu redor, olha o mais longe que você conseguir, para todos os lados. Porque toda essa terra que você está vendo, eu vou dar para você e para sua descendência, para sempre. Pensa na ironia. Ló escolheu a parte que parecia melhor. Abrão, no fim das contas, acabou recebendo tudo. E a promessa não parava na terra, não. Tinha a ver também com legado, com futuro. Deus promete que os descendentes de Abrão seriam tão numerosos quanto os grãos de pó da terra. Tenta imaginar isso. É uma metáfora muito forte para dizer que a descendência dele seria tão grande, mas tão grande, que seria impossível contar. Então, para a gente resumir, o que dá para tirar de lição dessa história? Bom, primeiro, que a generosidade é uma ferramenta poderosa para resolver conflitos. Segundo, fica muito clara a diferença entre uma escolha baseada só no que os olhos veem, que foi a do Ló, e uma escolha baseada na fé, numa promessa, que foi a do Abrão. E por último, esse dilema que todo mundo enfrenta. A recompensa que está na sua cara agora contra uma promessa que é pro futuro, que ainda não dá para ver. E no final, a história deixa no ar uma pergunta que vale pra gente até hoje, né? Na nossa própria vida, nas nossas escolhas, o que acaba pesando mais? Aquilo que é bonito, atraente, vantajoso agora na nossa frente, ou a fé em algo que foi prometido pro futuro? Algo que a gente talvez ainda nem consiga enxergar direito? Fica aí pra gente pensar.